Olá, você está ouvindo o podcast da SURGS, Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação da URGS, UFSPA e IFRS. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história social do racismo em Porto Alegre. Para isso, recebemos no estúdio o colega de categoria, o historiador Marcos Vinícius de Freitas Rosa, que acaba de lançar o livro Além da Invisibilidade, que trata exatamente sobre esse tema. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Obrigado pela presença. Agradeço. Parabéns pelo lançamento do livro. Valeu. Também aqui com a gente a historiadora Fernanda Feltes, ela que trabalha junto ao projeto Memória SURGS. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Tudo certo. Bom, Marcos, vamos começar com a conversa. Eu queria que tu nos contasse como se deu o trabalho de pesquisa e o interesse para escrever sobre esse tema tão importante, né? Na verdade, esse estudo começou lá no início dos anos 2000, uma pesquisa com uma temática que era completamente diferente, né? Naquele período eu pesquisava Carnaval de Porto Alegre, né? Durante o regime varguista. E a ideia era trabalhar as relações entre o poder público e o carnaval da cidade, mas à medida que a pesquisa foi se aprofundando, eu fui me dando por conta de que o carnaval da cidade estava associado a alguns espaços da cidade, onde era muito grande a presença de trabalhadores e, sobretudo, de trabalhadores negros, né? Então, esses espaços aos quais a festa estava muito associada era a Cidade Baixa, alguns espaços dentro da Cidade Baixa, como a Rua da Baronesa, a Rua João Alfredo, a Ilhota, e uma outra região que hoje a gente chama de Rio Branco, mas que lá naquele período chamava de Colônia Africana, que era um bairro que era situado mais ou menos no interior que seria hoje o bairro Rio Branco, né? Então, à medida que eu fui fazendo essa pesquisa sobre carnaval, fui pesquisando a respeito desses espaços, eu fui querendo entender como que esses espaços tinham se formado, como que essas pessoas que estavam lá efetivamente foram para lá. E aí é que resultou desse problema, né, dessa curiosidade que resultou essa pesquisa que hoje virou um livro, né? Eu queria saber como que esses espaços onde havia uma densidade populacional negra elevada tinham se formado. E aí eu fui tentar, para entender isso, eu tive que compreender o final da escravidão no Rio Grande do Sul, o final da escravidão no Brasil, né? E como que os libertos, que os escravizados se inseriram numa sociedade civil. Pois é, tu pega como ponto de partida, então, essa primeira metade da década de 1880. Isso. E que é exatamente o destino dos libertos. Conta pra gente um pouco o que tu descobriu fazendo essa pesquisa, para onde que foram os libertos, como se deu essa... Então, começa nessa conjuntura, ainda não é antes, na verdade a pesquisa ela começa antes do 13 de maio, né? Ela começa antes da Lei Áurea, então ela vem... que a gente sabe já, os estudos sobre escravidão já demonstraram que quando a lei é promulgada, lá quando chega no 13 de maio, o índice o número de escravos no Brasil inteiro já era muito baixo, né? Então foram algumas províncias que permaneceram dependentes do trabalho escravo até o último momento, né? As charqueadas em Pelotas, o Nordeste açucareiro, né? O Sudeste também, o Sudeste paulista. Enfim, algumas regiões, né? Na maioria dos outros espaços, o número de cativos já era bastante baixo, né? Então, quando a lei chega, em 13 de maio, o número de escravizados já era baixo. Então, eu fui estudar o processo de desagregação da escravidão, o fim, desmonte da escravidão, para tentar entender o processo de inserção, tá? Porque, assim, o que se cria um problema, né? O fim da escravidão, o fim de uma legislação, né? de um aparato jurídico, que previa o estatuto civil, né, dos negros nesse período, coloca um outro problema. Se até então o lugar social desses negros era dado pelos estatutos jurídicos escravistas, a partir do fim da escravidão, né, à medida que esse estatuto que essas leis elas vão sendo desfeitas, né, surge um novo problema. Porque se a distribuição de direitos era com base nesses estatutos jurídicos, a partir daquele momento a cor passa a orientar a maneira como os direitos civis são distribuídos no Brasil. Então, o que se coloca a partir do fim da escravidão é que, afinal de contas, né, do ponto de vista dos poderes públicos, o que nós vamos fazer com essas pessoas que até então eram não cidadãos, né? Então, esse é o problema jurídico que se coloca a partir do 13 de maio, né? Então, pensar a inserção dessa população negra até então cativa é pensar a respeito de como elas se organizaram efetivamente para ingressar nessa vida, nessa sociedade livre, né? E a pesquisa
aqui no Rio Grande do Sul, como em diversos outros lugares do Brasil, demonstra que, na verdade, essa visão que a gente tem do pós-abolição como um período em que os negros não sabiam o que fazer, os negros estavam desorganizados, na verdade não se revela. Eles já estavam bem organizados antes do 13 de maio, eles já tinham projetos, expectativas de como seria a vida em liberdade. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sociedades que se formaram antes do fim da escravidão. Aqui em Porto Alegre tem, por exemplo, a Sociedade Floresta Aurora, que foi fundada em 1872. Então é um período anterior ao 13 de maio, mostrando que os negros já estavam organizados em agremiações, né, para pessoas de cor. Diversas outras agremiações surgiram em Porto Alegre, em Pelotas, em Rio Grande, né, justamente nos núcleos onde a escravidão era mais densa. Então, essas agremiações elas se responsabilizaram desde antes do 13 de maio por comprar alforria para aqueles que haviam permanecido na escravidão. E exerceram uma série de outras funções, né? Elas ofereciam instrução, elas ofereciam auxílio para os filhos dos libertos, né, para os órfãos, elas ofereciam, compravam remédios para os enfermos, elas ofereciam auxílio funeral, e ter um enterro digno é algo muito importante para os negros desse período, né? E principalmente essas agremiações, que surgiram tanto antes do 13 de maio quanto depois, elas ofereciam instrução. São os negros que haviam conquistado algum tipo de instrução, eles ofereciam instrução para os outros nessas agremiações. Então, uma das grandes funções que elas oferecem é justamente instruir essas pessoas, né? Escolarizar essas pessoas. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Na verdade, assim, a minha pergunta é a respeito da contemporaneidade, assim, porque tu mencionas muito, né, Marcos, a questão de como esses sujeitos eles estão organizados e eles também, tu inclui eles numa perspectiva de classe, o que é interessante, né? Porque tu compreendes eles como trabalhadores negros em específico. E aí eu sempre tenho curiosidade com essa dinâmica de compreender as especificidades dos sujeitos a partir da dinâmica de classe, para que essa dinâmica não seja uma dinâmica restritiva, e sim uma dinâmica de ampliação, né? Então, no sentido de pensar qual que é o desafio, se compreender em termos de classe ou em termos de trabalhador, mas pensando também essas dimensões interseccionais. E aí, assim como pode ser o dado étnico-racial, o dado de cor, de gênero, de orientação sexual. É uma pergunta contemporânea. Sim. Que na verdade a gente... uma vantagem da análise racial sobre a análise de classe é que toda análise racial é classista. Porque os negros, eles são majoritários entre os trabalhadores, inclusive são majoritários entre os trabalhadores mais pobres. Hoje em dia, eles continuam sendo majoritários na pobreza extrema, por exemplo. Isso significa, então, que mesmo dentro de uma mesma classe, as possibilidades de ascensão social para os trabalhadores, elas são diferentes, levando em consideração a cor da pele. Os níveis de exploração da sociedade capitalista em relação aos grupos sociais, ele se intensifica mais ou menos de acordo com a cor e com o gênero, por exemplo. Então não é à toa que a gente tem mulheres no mercado de trabalho hoje em dia que ganham menos do que os homens, que mulheres negras ganham menos do que os homens negros. À medida que a gente vai cruzando esses marcadores, a gente vai percebendo que a própria exploração do sistema capitalista se intensifica mais ou menos de acordo com esses critérios, né? Mas o que a gente pode perceber nesse período? Estudando essas regiões da cidade, e que é contemporâneo, né? Eu pergunto a respeito disso. Estudando essas regiões da cidade onde há uma presença negra elevada, também se encontra trabalhadores pobres, né? Então, não é muito diferente de uma favela hoje em dia, ou de uma vila, como se chama aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, onde são regiões de pobreza, onde você tem uma presença negra e uma presença branca. Então, significa que você consegue encontrar pessoas brancas entre os mais pobres, você consegue encontrar pessoas brancas entre as classes médias e você consegue encontrar pessoas brancas entre as elites, entre as classes dominantes. Mas você não consegue encontrar negros distribuídos ao longo da estrutura social da mesma maneira que a população branca. Os negros eles estão da classe média para baixo, assim, são muito poucos ainda entre as classes médias, né? Então, o que a gente consegue perceber? Que as possibilidades de inserção social e de ascensão social elas são diferentes para trabalhadores negros e para trabalhadores brancos. A gente encontra, então, trabalhadores brancos ao longo de pessoas brancas, né, ao longo de toda a estrutura social, mas essa distribuição não se dá da mesma maneira com os negros. Então, significa que a classe não explica tudo, né?
tem uma barreira ali que leva em consideração a cor da pele. E, claro, essas possibilidades de inserção social, pensar a estrutura social dessa maneira, é válido para pensar o Brasil hoje em dia também, né? Porque a gente ainda hoje tem os brancos distribuídos ao longo da estrutura social da mesma maneira, e os negros ainda muito poucos entre as classes médias. Então, é um pouco esse o movimento para fazer como pensar trabalhadores negros e brancos. Mas tem uma outra coisa que é importante, que, por exemplo, no mesmo período em que essas agremiações negras estão surgindo diversas agremiações de classe, né? Então, são diversas sociedades que são organizadas a partir de critérios profissionais. Sociedade dos padeiros, dos estivadores, enfim, por ocupação, na verdade, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem critérios de agremiações que se formam a partir de critérios de classe, a gente tem agremiações que surgem também, e desde antes, na verdade, né? Levando por cor, né? Eles não se organizam por conta da cor da pele. Muitos desses negros que se organizam no final do século XIX e no pós-abolição, criando agremiações para pessoas de cor, essas pessoas antes passaram por agremiações católicas para as pessoas de cor. E elas provavelmente obtiveram instrução nessas agremiações, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem a Irmandade do Rosário, que é uma irmandade que, desde o final do século XVIII, né? Uma irmandade para homens de cor. E ali, várias das pessoas negras que fundaram agremiações para pessoas negras laicas tinham passado por essa agremiação, né? Então, essas pessoas, elas tiveram, vamos dizer assim, elas aprenderam a se organizar em agremiações católicas para negros. E nesse período, né, no final do século XIX, né, que quando elas estão se organizando por classe e por raça, continuam surgindo agremiações para pessoas de cor. Então, significa que as agremiações de classe, né, que surgem a partir de critérios profissionais, nem sempre dão conta de todas as demandas que as pessoas de cor, todas as necessidades que as pessoas de cor têm. As agremiações de classe e as agremiações de cor, elas têm demandas muito parecidas, né? Quando a gente pega as demandas desses grupos, eles são praticamente os mesmos, na verdade. Todos eles estão demandando moradia, todos eles estão criticando o custo da moradia, todos eles estão demandando melhores condições de trabalho, todos eles estão reclamando muito do valor dos alimentos, todos eles percebem que à medida que envelhecem, a vida se torna mais difícil. Então todos eles estão preocupados com as mesmas questões, com uma diferença, que os negros estão o tempo todo falando que, por conta da cor da pele, as explorações do mundo capitalista e as explorações do mundo do trabalho se intensificam mais para eles. Não é uma perspectiva de somar opressões. Elas, na vida prática, não está dividida em caixinhas. Né? As coisas funcionam de uma maneira indissociável. Né? Mas eles se dão por conta. E é justamente por isso que eles criam agremiações para negros num período que já existe agremiações, tendo como critério a cor da pele. Né? E lá naquele período já dá para perceber, assim, ainda que você tenha entre as classes subalternas uma presença majoritária de trabalhadores mais pobres, as lideranças nesses espaços de classe são pessoas brancas. Né? Então tem, de certa forma, diferenças se reproduzindo ali também. Mesmo dentro de uma mesma classe, existem certas hierarquias com base na cor da pele. Pois é, pegando alguns dados aqui do relatório de desenvolvimento humano para além das médias, que foi divulgada pelo IPEA, isso em 2017 ainda, mostra que Porto Alegre é a cidade com maior desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Ao que se deve, tu acredita, essa desigualdade tão forte na nossa cidade, Marcos? Primeiro, assim, nunca um fator desse não se explica assim, por um único motivo. Né? Claro, a gente tem que ter uma conjunção de fatores aí para entender isso. Assim, os mais importantes sempre são, né, a gente se volta sempre dos mesmos critérios: raça, classe, gênero. Né? E o Rio Grande do Sul, assim, o que eu vou te dizer? O Rio Grande do Sul ele tem um histórico de um estado que se formou e que sempre se pensou como um estado formado por conta da contribuição de trabalhadores brancos, por conta de trabalhadores imigrantes. Os imigrantes brancos. Imigrantes brancos. Né? A gente até tem uma discussão, mas uma outra discussão, né, essa que é: será que esses negros podem ser pensados como imigrantes ou como colonos? No século XIX eles não eram pensados como imigrantes, né? Nem como colonos.
Mas aqui a gente tem essa ideia de que os brancos seriam responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Estado e que os negros não seriam, que os brancos foram os responsáveis por construir uma identidade regional e que não seriam, de modo que a posse de uma herança europeia, o tom de pele mais branco, a posse de uma herança europeia sempre favoreceu determinadas pessoas, as que podiam, as que tinham efetivamente essa herança, né? Então isso tudo, todos esses fatores de raça, de classe vão contribuindo para que a gente tenha uma desigualdade que são esses números que já vem mostrando há algum tempo. Tá? Assim, a gente tem... Por que é tão difícil separar raça e classe? Porque, na verdade, a cor condiciona o ingresso dos negros na classe, né? Ela condiciona o lugar que os negros ocupam numa hierarquia de classe. Quando a gente vai para uma favela, para um lugar de pobreza extrema, aqui em Porto Alegre a gente tem Bom Jesus, a Vila Maria Degolada, a gente tem a Cruzeiro, a gente tem a Vila Tom, a gente sempre encontra pessoas negras e brancas nesses espaços. Mas quando a gente, inclusive, numericamente, em termos absolutos, se a gente olhar para esse espaço, é provavelmente que a gente encontre mais pessoas brancas do que negras. Mas se a gente olhar os percentuais, a presença de pessoas negras na sociedade porto-alegrense, né, e o percentual de pessoas negras nesses espaços de pobreza, a gente vai perceber que elas estão muito representadas em percentuais muito elevados dentro desses espaços. Falando de pobreza extrema, de miséria mesmo, né? Então a gente se dá por conta de que, bom, lá na miséria extrema os negros ainda são maioria. Bom, tu fala então que esse imaginário do Rio Grande do Sul branco, da sociedade gaúcha branca, obviamente exclui também de uma forma muito mais marcante esse povo negro, né? Sim, tá, então, isso é um movimento interessante de fazer. Olha só o que tu está me perguntando, né? Que esse imaginário de uma sociedade branca exclui, ou seja, tu sai do campo das ideias e vai para o campo das práticas, né? Porque a gente tem que perceber, para entender o racismo, a gente tem que entender como que essas ideias se vinculam com essas práticas. Ou como que essas ideias orientam as práticas. Porque o que a gente pega, assim, são significados raciais que são distintos. Né? Falando do campo das ideias, né? Sim. Os significados que se atribuem para os tons de pele mais escuros sempre foram depreciativos, sempre foram negativos, sempre foram ruins. Enquanto os significados que se atribuem para os tons de pele mais claros sempre foram positivos, abonadores, né, sempre associados à disciplina, ao trabalho, ao rigor, à eficiência, à beleza, à inteligência. Então, esses significados, eles orientam práticas, eles orientam a maneira como as pessoas individualmente se relacionam e como os grupos mais amplos se relacionam uns com os outros. É assim que se vai das ideias para as práticas. Então, se você está num estado onde a brancura, a posse de uma herança europeia sempre foi muito mais valorizada, ela está orientando a maneira como os indivíduos e os grupos se relacionam há muitos anos. Séculos está sendo orientados. Então, séculos se orientando a partir de parâmetros no campo das ideias, no campo dos significados, são muito desiguais, leva a práticas e relações sociais desiguais que resultam nessa desigualdade que a gente vê hoje. Estudar o racismo e se dar por conta de quantas ideias elas são importantes, elas são poderosas, porque não é que elas produzem realidades, elas orientam práticas sociais que produzem realidades desiguais. Perfeito. Esse dado que tu mencionas, Marcos, a respeito do marcador e de como isso orienta, de como esses imaginários orientam as práticas, me chamou a atenção, porque... Bom, eu sou historiadora do Projeto Memória Surgs, né? E uma das minhas tarefas, pelo menos que eu percebo, é reconhecer o sujeito trabalhador vinculado à Surgs, o sujeito trabalhador da URGS e assim dos outros, da UFSPA e dos IFRS. Então, assim, eu fui buscar o painel de indicadores da URGS, e só a URGS disponibiliza esse painel, não localizei os demais, para a gente pensar um desvio, que é no sentido de como que se conforma a identidade do trabalhador pesquisador, que é o teu caso. E aí eu trouxe alguns dados a respeito desse painel de indicadores, e um deles que eu já queria chamar a atenção, que eu acho que se relaciona objetivamente com a nossa conversa, é que esses dados não oferecem dado de cor. Então ele não permite a identificação de um perfil étnico-racial para os trabalhadores da URGS. Então esse silêncio, eu acho que ele também... Já partimos daí, né? A gente pode tentar entender o que esse silêncio significa, né?
mas eu acho que, enfim, seria um dado bastante relevante para a gente ter aqui. Entanto, não foi possível. Mas aí a gente vai ter os dados sobre a cor a partir da lei de cotas, em 2014. Então, hoje eu consigo dizer quantos trabalhadores autodeclarados pretos ou pardos ingressaram na URGS a partir de 2016. Aliás, em 2016 foram 50, em 2018, no edital do concurso de 2018, foram 23 até o momento. Mas antes disso, não se tem esse identificador. Enfim, esse é um ponto. Mas o outro ponto que me chama a atenção é que nós temos hoje na URGS um total de 2.579 servidores. Destes, 1.197 têm nível de especialização no mínimo e de pós-graduação. Ou seja, cerca de 46% dos trabalhadores. E aí a gente tem tem no ordenamento legal alguns mecanismos para permitir ao servidor que trabalhe com pesquisa, que se licencie ou que se afaste para produzir sua pesquisa. Tem também um horário diferenciado para o servidor estudante. Mas eu queria te perguntar sobre quais que são os desafios para o servidor que é também pesquisador. Uma vez que existe uma leitura, hoje talvez mais atenuada, mas se a gente for pegar décadas passadas, existe uma leitura importante de que o servidor ele não produz conhecimento. Né? O servidor ele é um acessório para a universidade. E essa leitura do servidor pesquisador, ela permite uma outra abordagem do servidor. Então, queria te ouvir sobre que desafios que se apresentam para que tu tenha essa condição dupla, por assim dizer. Tá. Bom, a tua pergunta é muito importante, tá? E uma resposta para ela passa necessariamente por compreender algo que é muito duro na URGS, que é a hierarquia institucional entre docentes e técnicos. Tá? Então, essa hierarquia institucional, que é uma hierarquia muito forte, muito dura, que é uma hierarquia política, né? Faz com que os técnicos nem sempre consigam exercer as suas atribuições, aquelas previstas lá nas normas. Tá? E aí faz com que cada técnico tenha que negociar com as suas próprias chefias para conseguir dar conta daquilo que está previsto nas normas, para poder exercer aquilo que está previsto nas normas. Tá? Então, assim, tem uma hierarquia muito dura. Os professores, eles reservam para si determinadas atividades. Então, quando um técnico começa a querer desenvolver determinadas atividades que os professores pensam que são uma atribuição exclusiva deles, começam a surgir os problemas. A pesquisa é uma dessas atividades. Ela não é uma exclusividade docente. Está lá nas normas que elas podem ser desenvolvidas por técnicos. Né? Mas, mesmo assim, não é fácil um técnico conseguir fazer isso. Outras coisas que são importantes, outras atribuições que são importantes de se lembrar. Assim, extensão também é uma atividade que os técnicos podem. Né? Essas um campo de atuação em que os técnicos atuam mais. Né? Os professores têm menos resistência que os técnicos atuem nesse campo. Mas é que os professores, majoritariamente, né? Claro que tem vários que se interessam, mas a maioria deles não se interessa pela extensão. Então a extensão acaba sendo um campo de atuação bastante forte, bastante importante dos técnicos da universidade. Né? Eu tenho diferenças porque, por exemplo, quando eu cheguei na URGS, eu já cheguei na metade do doutorado. Né? Quando eu virei técnico na universidade, eu já estava com esse projeto aqui, inclusive, na metade dele em andamento. Então eu passei 2 anos trabalhando, né, e sendo servidor da universidade. E foi muito difícil, porque o tempo todo eu tinha que estar entrando em desgaste com a chefia para poder ter direito a um direito que é previsto nas normas, que é eu ter liberação para poder estudar, né? Estava fazendo doutorado. Então, e aí eu tinha que ficar jogando com as contradições, assim, jogar na cara da chefia. Olha, nós estamos numa universidade, como assim os próprios servidores da universidade não podem estudar, não podem se qualificar, se isso é um retorno para a própria instituição, né? E acaba sendo um problema, porque daí o que acontece? Um técnico conseguir estudar ou não depende da chefia imediata. Então a universidade precisaria adotar uma postura institucional, né, com normas claras, né, olha, sim, técnico pode, ou não precisava estabelecer normas, né, uma postura da administração central dizendo, olha, isso aqui está previsto nas normas, qualquer concurso para técnico na universidade, as atribuições estão lá previstas, e lá prevê pesquisa, extensão, enfim, e até atividade de ensino na extensão, por exemplo. Então,
é bem complicado, assim. É possível, mas é difícil, né? Então, e é justamente por isso, né? Porque acaba ficando por conta das relações pessoais das chefias. Aliás, dos servidores com doutorado, que são 119 hoje, 91 possuem cargos de nível superior e 25 cargos de nível médio técnico. Apesar de a gente saber que os cargos de nível superior então já supõem uma graduação, é interessante a gente perceber esse dado até para, de repente, avaliar as condições de trabalho e as diferenças, distinções entre um cargo de nível médio e um de nível superior, né? Porque o número ele é majoritariamente composto por técnicos de nível superior. Sim, não, mas assim, gente, o corpo técnico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é extremamente qualificado. Boa parte desses servidores que fizeram concurso para ensino médio, eles têm ensino superior e provavelmente têm especialização, mestrado, doutorado, né? Então, é uma universidade que conta com um corpo técnico que é altamente qualificado. O problema é que essa universidade tem uma visão que às vezes é muito limitadora de tudo aquilo que esses técnicos poderiam desenvolver na universidade. E ela se torna limitadora na medida em que essa visão predominante da administração central parte do princípio que de determinadas atribuições, determinados fazeres não são para técnicos. Então, isso é que limita. Esbarra, eles acham que a gente vai tirar o campo dos docentes, mas não é assim, né? Mas apesar dessa limitação, mesmo assim, acho que reflete numa excelência de ensino, claro, que parte também dos técnicos. A gente não pode acreditar que a excelência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é apenas fruto do trabalho dos docentes. Né? Os técnicos estão lá criando as condições para que os docentes trabalhem. Os técnicos estão atuando também nas atividades de extensão. Os técnicos estão lá, tem técnico dando aula em curso de especialização, né? Tem técnico que é técnico na URGS, mas é professor em outras universidades privadas. Então, a gente tem um corpo técnico que é super qualificado, né? Então, onde é que está o problema ali? Está justamente na visão que a universidade tem das atribuições que esses técnicos podem ou não desenvolver. Bom, Marcos, a gente está chegando em 30 minutos de conversa, eu já tenho que encerrar. Eu queria que tu deixasse um contato ou onde o pessoal consegue encontrar o teu trabalho, né? O livro... só pegar aqui o título de novo: Além da Invisibilidade, História Social do Racismo em Porto Alegre durante a pós-abolição. Esse teu trabalho belíssimo aqui, Marcos. Onde a pessoa encontra? Então, assim, o livro está na internet, né? Está sendo vendido na internet, na estante virtual. Você joga lá no Google que aparece. E aqui em Porto Alegre, na Ladeira Livros, que fica lá na General Câmara, número 385. No centro da cidade. Perfeito. Marcos, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Bom, só convidar o pessoal aí para curtir o podcast da Surgues nas principais plataformas, os aplicativos de música, tem no Spotify, tem no Google Podcast, e a gente disponibiliza os programas também no Facebook e no YouTube. A apresentação e produção do podcast da Surgues é de Vitor Hugo Xavier, pesquisa de Fernanda Feltes, técnica, identidade visual e apoio de produção do Christopher Dallalana, coordenação de comunicação, Mariane Quadros e Marlise Paz, coordenação geral da Surgues Sindicato, Bernadette Menezes, Charles Almeida e Rafael Berbigier. Hodona neni furu nyonde kelela hodona ai bambi bolora ne kana